Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Geografia com Futebol, tá bom, gente? Não deixe de inscrever, dar o like, comentar. As críticas construtivas são sempre bem-vindas e ajudam sempre a melhorar o nosso canal. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que vai falar muito da influência do mundo árabe no futebol, certo, gente? Eu acho que é legal falar sobre isso, principalmente pensando em amanhã, né? Amanhã tem um jogo bem importante que é a Champions League, que a final vai ser entre o Manchester City e a Inter de Milão. Bom, a Inter de Milão é um time tradicional, né? Já foi 3 vezes campeã da Champions League. E o Manchester City é um time emergente que tem, digamos, monopolizado o futebol inglês. Recentemente ganhou um campeonato. Na verdade, já tinha sido campeão no ano passado e tem dominado bastante o futebol inglês. Porém, ainda não tem o título de Champions League. Então, é o título que ainda falta. Manchester City, né, time poderoso, né, que conta com o técnico Guardiola, o excelente atacante Haaland, né, o artilheiro, e o grande craque De Bruyne, além do brasileiro Emerson, por aí vai. E a Inter de Milão não chega a ser o favorito, mas é um time bem tradicional, que conta com o argentino Lautaro Martinez, mas é um time que já tem uma certa tradição em Champions League. Mas por que eu tô falando do Manchester City? Porque na verdade o vídeo de hoje vai falar muito sobre a questão da influência dos magnatas do petróleo no futebol, que é algo que já está acontecendo, na verdade já acontece há mais ou menos uns 20 anos, mas recentemente, essa semana foi uma semana que foi dominada pelo investimento desses magnatas. Tanto no Manchester City, né, que é um time que desde 2008 é vinculado, né, a esse dinheiro dos magnatas do petróleo, como recentemente, né, com a contratação do Benzema, do CR7 na Liga da Arábia Saudita, recentemente também o caso do Newcastle, alguns anos anteriores como o caso do Chelsea. Então a gente vai falar muito sobre isso, né, o poder do petrodólares, não necessariamente dos sheiks árabes, mas o poder do petrodólares no futebol. Tá bom, gente? Bom, para a gente iniciar o vídeo é importante destacar, como eu falei, né, não é agora, né, em um mundo cada vez mais globalizado, onde a gente fala muito sobre a globalização, eu falo muito nas minhas aulas sobre globalização, sempre falo isso para meus alunos do nono, o futebol ele não fica imune a esse fenômeno da globalização, certo? Então é muito importante o papel do futebol nessa questão da globalização, e a globalização envolve o quê? Economia, envolve a cultura, envolve a sociedade, mas também envolve principalmente o dinheiro, tá bom, gente? E aí o que acontece? O dinheiro é muito importante para formar times mais competitivos e vencedores. E o futebol tem sido utilizado também não só como um fundo de dinheiro, né, para dar retorno financeiro, mas também para ser uma ferramenta ideológica, né? Esses países que é vinculado ao dinheiro dos sheiks são países que têm fortes violações de direitos humanos. Não vou aqui entrar na questão religiosa ou política, mas tem violações de direitos humanos. E aí o futebol tem sido meio que uma ferramenta para melhorar a imagem desses países em relação ao resto do mundo, que é o caso da Arábia Saudita, o Catar, Emirados Árabes e outros países que têm isso. Bom, para a gente iniciar o assunto, talvez o primeiro time que iniciou essa era dos chamados petrodólares no futebol foi o Chelsea. Time que em 2003 foi comprado então pelo magnata russo Abramovich Abramovich em 2003. Até então o Chelsea assim, não, era um time que tinha uma torcida bacana, é um time tradicional de Londres, mas não era esse time tão poderoso. Inclusive era, digamos, só a terceira força de Londres, atrás do Arsenal, de Tottenham e atrás de outros times, né, que é o caso do Manchester United, o Liverpool, aí vai. Depois que houve a era do Roman Abramovich, o Chelsea se tornou um time poderoso na Inglaterra. Ganhou 5 Premier League e 2 títulos de Champions. E contratações muito badaladas, né? Muitos jogadores famosos, é o caso do Drogba e por aí vai. Só que assim, ano passado, devido à questão da guerra na Rússia e da Ucrânia, o Chelsea deixou de fazer parte do grupo do Roman Abramovich. O Roman Abramovich, que é um magnata, na verdade não era do petróleo, era ligado ao gás, né? Que a Rússia é um país que é o maior produtor de gás natural. E aí ele fez muita fortuna, né? Logo depois, quando a União Soviética deixa de existir, né? Eram pessoas que eram burocratas, né? Ligado ao governo da União Soviética, e depois eles viram magnatas da noite pro dia. E aí ele vai comprar o Chelsea, por aí vai. E isso vai fazer o Chelsea ser um país não, um time poderoso, tá bom, gente? Só que aí, ano passado, devido à guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E aí o abalo das relações entre a Grã-Bretanha e a Rússia, hoje em dia o Chelsea agora ele foi comprado. Comprado foi por um fundo de investimento norte-americano. Tá bom, gente? Bom, a gente deu o exemplo do Chelsea, que foi talvez o primeiro time da era dos petrodólares, ou no caso do gás natural, né, que também está vinculado. E aí, alguns anos depois, outros times começaram a ter esses investimentos, né, do chamado petrodólares no futebol. Em 2008, então, o Manchester City, que não era um time também tão forte, era só a segunda força de Manchester, acabou sendo comprado então pelo sheik do Emirados Árabes, denominado Mansour bin Zayed. Até hoje ele é dono do Manchester City.
E aí o que acontece? Ele fundou um grupo que ficou conhecido como City Futebol, e iniciou essa era, né? E fez com que o Manchester City também alcançasse o sucesso do Chelsea. Apesar de ainda não ter a Champions, o Manchester City tem monopolizado o futebol na Inglaterra. E além disso, o grupo desse magnata também tem ações em outros times espalhados pelo mundo. Tem o New York City, que também é vinculado. Tem também o Yokohama Marinos, no Japão. Tem um time do Uruguai, agora esqueci o nome aqui. E o Bahia, recentemente, que o Bahia também virou uma SAF. E tem ações do grupo City no time do Bahia, time tradicional do Brasil, tá bom, gente? Lógico que nem sempre, gente, o dinheiro é garantia de títulos. Houve alguns times que tentou experimentar essa experiência, né, de forte investimento desses sheiks, que chegou a ter campanhas boas, mas depois houve falência, houve desistência. E a gente tem dois exemplos bem interessantes. O Málaga, que é um time da Espanha, que no ano entre 2011 e 2014 chegou a fazer boas campanhas na Liga Espanhola, fazendo até frente com o Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. O Málaga ele foi comprado por magnata do Catar, né? Abdul Ben Nasser. E aí o que acontece? O clube chegou a fazer algumas contratações badaladas. Um exemplo clássico é o Aston Van Nistelrooy, grande jogador que jogou pelo Manchester United, pelo Real Madrid, artilheiro da seleção holandesa, e teve uma boa campanha na Champions na temporada 2012-2013. Porém, depois ele acabou desistindo do projeto, o time fracassou, parece que o time já está na terceira divisão, foi rebaixado para a terceira divisão espanhola, então o clube meio que fracassou. Também nessa mesmo início de década, 2010, 2011, teve um time na Rússia, eu vou falar o primeiro nome, porque o segundo nome é muito complicado, que é o Anzi, que era um time russo que também foi magnata, foi comprado por magnata do gás natural, que era o Kerimov. Inclusive o Kerimov, ele tem a sua fortuna bloqueada, que ele está muito vinculado ao governo Putin, né? E o governo Putin, devido a essas questões da guerra, e o Kerimov tem alguns negócios bem sujos aqui que eu não vou falar. Mas enfim, esse magnata russo, ele acabou comprando esse time, o Anzi, não vou falar o nome, que o nome aqui é muito complicado. E o time também chegou a fazer contratações de peso, com o caso do Roberto Carlos, né? O veterano lateral da seleção brasileira, né? Grande jogador. Samuel Eto'o, né, artilheiro do Camarões, que jogou pelo Barcelona, ganhou muito título pelo Barcelona, depois foi para Inter de Milão, enfim. Só que depois o time também acabou falindo, o time também acabou não dando certo. Bom, em 2011 também teve uma outra experiência, que daí dessa vez foi com o Paris Saint-Germain, que daí teve um investimento do Qatar, que é o Nasser Al-Khelaifi. E aí o que acontece? O Paris Saint-Germain era um clube tradicional, mas não estava entre os maiores clubes franceses. Geralmente os clubes mais tradicionais da França eram o Olympique de Marselha, o Bordeaux, o Lyon, que chegou a ganhar bastante títulos, né, no início dos anos 2000. Só que a partir de 2011 o Paris Saint-Germain vai monopolizar o campeonato francês. Não chegou a ganhar a Champions, mas devido a esse investimento forte do magnata do Qatar, o Paris Saint-Germain fez contratações de peso, né? Aqui eu posso citar várias contratações, né? Ibrahimovic, Cavani, depois Neymar, né, que foi a maior contratação da história do futebol, quando ele saiu do Barcelona e foi pro Paris Saint-Germain, Mbappé, Messi, né? Embora alguns resultados não tenham sido esperados, o Paris Saint-Germain, digamos que monopolizou a Liga Francesa, tá bom, gente? E é importante lembrar que essa questão do Qatar é muito importante, porque em 2010 o Qatar foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo de 2022. Lógico que a escolha do Qatar foi muito polêmica, né? O país nunca tinha tradição no futebol. É um país que, durante a execução das obras para a Copa do Mundo, houve muita violação de direitos humanos. É um país que viola muito direitos humanos, principalmente a questão dos homossexuais, a questão das mulheres e, sobretudo, a morte de trabalhadores. Principalmente trabalhadores vindo da região que é conhecida como subcontinente indiano, que é o caso de Paquistão, Índia, Bangladesh, por aí vai, Nepal também. E aí houve morte. Segundo a ESPN, durante esse período de obras na Copa do Mundo do Catar, quase 6 mil funcionários morreram nessas obras. E também, né, maus tratos, baixos salários, por aí vai. Mas o Catar é um país que é muito rico, é um país que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, é o segundo maior, o segundo país que tem a segunda maior reserva de gás natural. Então é um país que, querendo ou não, tem um interesse econômico e geopolítico, por isso que a Copa do Mundo foi lá. A Copa, não vou aqui falar dos detalhes da Copa, eu fiz alguns especiais da Copa, mas só para falar a questão do Catar, né? Que isso fez que o Qatar virasse sede de Copa do Mundo. Bom, em 2021, outro clube inglês também vai experimentar o poder do dinheiro dos sheiks. Foi recentemente o Newcastle, que é um clube inglês, é um clube tradicional, mas que não fazia boas campanhas. E aí ele foi comprado pelo herdeiro, né, o príncipe saudita Mohammed bin Salman. O investimento acabou dando resultado, né? O Newcastle ele fez uma campanha bem digna, acabou conseguindo uma vaga na Champions depois de muito tempo.
certo? E só que os planos do Sheik da Saudita não se limitam só ao clube Newcastle, mas também fazer a Liga Saudita poderosa. Ele é um cara que é o herdeiro, né, saudita. A Arábia Saudita é um país também bem controverso, né, um país onde tem as maiores reservas de petróleo do mundo. É o maior exportador de petróleo do mundo, tem boas relações com os Estados Unidos, embora tenha se aproximado um pouco da Rússia. Recentemente também se aproximou da Venezuela. Enfim, só que a Liga Saudita, né, esses objetivos desse sheik, não foi só apenas com o Newcastle, mas fazer a Liga Saudita ser uma liga poderosa. No início do ano houve a contratação muito badalada do CR7, Cristiano Ronaldo, e agora recentemente, né, fiz até um vídeo no TikTok sobre a contratação do Benzema, né? O CR7 foi pro Al Nassr, o Benzema foi o Al Ittihad, certo? O Messi virou também garoto propaganda do governo saudita, né? Meio que embaixador de turismo. E a imagem da Arábia Saudita é um plano bem ousado. Fazer da Arábia Saudita, quem sabe, ser sede de uma Copa do Mundo. Há uma previsão para ser ou em 2030, o país se candidatar, ou então em 2034, tá bom, gente? Bom, a Arábia Saudita, como eu falei, é um país que tem muita violação dos direitos humanos, as mulheres praticamente não têm direitos, tem perseguição ao jornalista, tem até um caso em 2018, que é do jornalista Jama Khashoggi, que ele era um jornalista, ele foi morto no consulado saudita em Istambul, cidade da Turquia. E, bom, e a Arábia Saudita também tem forte repressão da mídia, porque a Arábia Saudita apoia uma guerra que está acontecendo no Iêmen desde 2014, que é uma guerra civil bem forte. E aí o governo saudita apoia o governo do Iêmen contra os Houthis, que é um grupo terrorista ligado ao Irã, que é o rival da Arábia Saudita. Eu já vou falar sobre essa história aí, tá bom, gente? Bom, resumindo a questão, pra gente meio que finalizar. Então o futebol tem sido uma forma importante desses países, né? Principalmente esses países que são exportadores de petróleo, de talvez diversificar a economia, né? Não só no futebol, mas também no turismo, e também melhorar a relação entre eles, né? Recentemente, o Catar e a Arábia Saudita, dois países que eu acabei citando aqui falando sobre o futebol, eles eram um país que as relações entre eles estavam muito abaladas. O Catar estava tendo uma relação muito forte com o Irã é um rival da Arábia Saudita dentro da região ali do Oriente Médio, e aí eles estava com bastante relações tumultuadas. Eles chegaram a romper relações diplomáticas, Catar e Arábia Saudita. Porém, nos últimos anos, eles voltaram a reatar essas relações. Porque assim, eles têm até um grupo, que é um grupo né, de coordenação dos países vinculados ao Golfo, que daí tá o Catar, tá a Arábia Saudita, tá o Emirados Árabes, tá o Omã, que é outro país que também tem forte produção de petróleo, e por aí vai. Tem também o Bahrein, o Kuwait, por aí vai. Então o petróleo, né, ainda é a maior fonte de economia, então ele é alvo de interesses geopolíticos de outros países. E aí o que acontece? O futebol, para a gente meio que finalizar, né, esse assunto, o futebol digamos que virou um aliado nessa medição dos conflitos. Então o futebol meio que apaziguou essas relações, né? E para a gente finalizar, né, caso o City vença amanhã, que é favorito sim para ser campeão da Champions, mas tá lógico, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Um final de jogo único. A vitória do City pode representar a consolidação do que o petrodólares no futebol deram super certo. Inclusive fazendo times que até então não tinham tradição serem campeões, tá bom, gente? Bom, o vídeo era isso, era um vídeo longo. Foi um vídeo para explicar essas questões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Seguimos com mais vídeo no YouTube. Eu continuo fazendo aqueles vídeos mais rotineiros no TikTok, no Instagram. No YouTube geralmente é um vídeo semanal. Vamos lá, gente, se inscreva para quem já me acompanha no TikTok e no Instagram, vamos se inscrever, vamos curtir, comentem, podem fazer a crítica construtiva, como eu falei, ela é sempre bem-vinda. A ideia dos meus vídeos é sempre melhorar, certo? Então era isso. Desejo a todos um excelente final de semana e até, tá bom, gente? Tchau, tchau.